Nós te agradecemos, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, pela honra e privilégio de podermos compartilhar da Tua palavra. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Traga transformação, traga cura, traga milagres sobre a vida de cada um dos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Importa que o Senhor cresça e apareça neste lugar. Que somente a glória seja somente sua, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós estamos numa série de mensagens sobre o avivamento, mergulhando em um nível mais profundo. E hoje o tema da nossa palavra aí, né? Nós estamos nos 50 dias de jejum aí. A galera tá na pegada do jejum. Amém aí? Ih, tá meio xoxo isso aí, hein? Jejum de doces essa semana aí. Eu creio que o Senhor tem reservado grandes coisas para as nossas vidas. E o tema da nossa palavra hoje é voltando ao primeiro amor. Eu confesso a você, querido, que esse tema ele saltou aos meus olhos quando eu estava estudando. Porque passa um filme na nossa cabeça, né, de tantos anos aí na caminhada com Jesus. E eu creio que é chegado o dia de nós voltarmos ao primeiro amor. E eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7, eu quero ler com você. Você pode estar acompanhando na projeção também. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você se arrepender, virei a você. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero compartilhar e começar com você hoje, falando um pouco sobre esse contexto, sobre a igreja de Éfeso, sobre a cidade de Éfeso. Dar algumas informações aí culturais da cidade de Éfeso. Ela era a cidade mais rica da Ásia Menor, a cidade mais importante da Ásia Menor, cidade de cerca de mais de 200 mil habitantes nessa cidade, uma cidade grande. Ela era também conhecida como a feira das vaidades do mundo antigo, né? Nessa cidade de Éfeso imperava o misticismo, imperava a idolatria, imperava a imoralidade e também a perseguição. Éfeso, ela era um centro, né, de culto a Diana. Algumas versões diz Artemis, cujo templo já chegou a ser uma das 7 maravilhas no mundo antigo. Dentro desse templo em Éfeso existiam sacerdotisas, que os cultos a Diana eram práticas sexuais. Você imagina um culto onde a liturgia do culto era práticas sexuais. E é nesse contexto, nessa cidade,
que o Senhor dá a visão ao apóstolo João e fala: escreva a cidade de Éfeso. Se você pegar aí nos primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver as 7 cartas que ele envia às igrejas. E a primeira delas é a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. É interessante que quando lá em Atos 19, 20, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele é usado de uma maneira tão intensa pelo Senhor em Éfeso, que você vai ver as pessoas nessa cidade, onde tinham livros de magia, tudo quanto era porcariada. Lá em Atos 19 fala que eles pegavam os seus livros de magia, de coisas que não agradavam a Deus, e eles queimavam em praça pública. Diz que chega a cerca de o valor desses livros valia em torno de 50 mil dracmas. Hoje algo em torno de 3 milhões de reais. Então Paulo foi usado, o apóstolo Paulo muito usado nessa cidade, trouxe um grande avivamento nessa cidade. Imagina a igreja em Éfeso. Imagina tudo isso acontecendo, as pessoas indo lá, publicamente queimando as coisas, saindo, sendo transformadas, sendo curadas, sendo libertas, entregando a vida ao Senhor Jesus. E aí, após 40 anos dessa igreja em Éfeso, o Senhor dá a visão ao apóstolo João. Fala: escreve essa carta à igreja de Éfeso. 40 anos se passaram. E aí, nesse contexto aqui, eu quero refletir um pouco com você sobre essa igreja, sobre a visão de Jesus com relação a essa igreja de Éfeso. Porque é uma igreja que experimentou um avivamento, uma igreja que experimentou coisas extraordinárias. E se nós não nos atentarmos a tudo que o Senhor está fazendo já, e vai fazer muito mais, nós corremos um sério risco de cometer os mesmos erros. É você olhar a história, de Gênesis até aqui, é você olhar a história. Quantas e quantas vezes as pessoas cometendo os mesmos erros. E o Senhor Jesus, Ele traz algumas observações com relação a essa igreja. E é sobre essas observações que eu quero compartilhar com você, que eu quero falar com você, que eu quero desenvolver aí no decorrer dessa palavra. O primeiro ponto que Jesus faz, Ele faz um diagnóstico de sua igreja. Lá no primeiro versículo do capítulo 2, olha só o que ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Anda no meio da igreja. Há uma visão muito distorcida de que as pessoas acham que Jesus está lá, Jesus não. Ele está falando que ele está andando no meio da igreja. Presença manifesta de Jesus no nosso meio. Nós proferimos nossa fé no Senhor, nós cantamos louvor, mas muitas vezes nós estamos cantando algo aqui e não nos atentando para que a presença dele está aqui no nosso meio. E eu espero que a partir de hoje, todas as vezes que você abrir os seus lábios para adorar Ele, você sinta a presença dele passando pertinho de você, porque Ele diz que Ele está andando no meio da igreja. Que tem as 7 estrelas na sua mão. No original, essa versão diz que Ele tem na sua mão. Uma coisa é eu segurar o microfone aqui. Eu tenho o microfone na minha mão. Você vê o microfone passando um pouco da minha mão, mas eu estou segurando o microfone. A outra coisa é eu pegar a chave da minha moto, que está aqui no meu bolso, e ela está totalmente segura na minha mão. Você está vendo a chave aí? É essa a visão que Jesus mostra para o apóstolo João. Ele fala assim: ei, a minha igreja está na minha mão. É lá no texto de João 10, você vai ver: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as tomo pela minha mão, e de maneira nenhuma eu vou lançá-la fora. Isso é motivo para nós sairmos daqui hoje
cheios de alegria no nosso coração, é saber que nós estamos guardados na mão dele, independente do que aconteça. Os apóstolos que foram perseguidos no início da igreja, você vê, eles tinham a plena certeza, a convicção que eles estavam guardados. Então Jesus faz um diagnóstico. Ele fala: eu estou no meio da igreja, minha presença está manifesta no meio da igreja. Jesus diz em Mateus 18, 20: onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Amém? Você pode dar uma resposta aí, amém? Estamos aqui em nome de Jesus. Tem mais de 2 aqui. Na verdade tem uma galera aqui. Glória a Deus pela sua vida. Jesus nos conhece bem. Jesus nos sonda muito bem. Jesus conhece o nosso coração. E aí você vê, em Apocalipse 2, do verso 2, ele falando: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Queridos, olha a descrição, olha o diagnóstico que Jesus está dando. Eu conheço, eu estou vendo tudo isso aí. Nos dias de hoje, com certeza nós falamos: nossa, eu quero fazer parte dessa igreja. Uma igreja que perseverava, uma igreja que ia contra os falsos mestres, os impostores, uma igreja que estava ali perseverante. Só que acontece, Jesus ele olha e fala: tem alguma coisa aí que não está legal. A igreja de Éfeso, queridos, sabe como era a igreja de Éfeso? Era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercado de perseguição, atacada por constantes heresias. Imagina essa igreja situada num contexto desse, onde existia um templo, e dentro desse templo era normal acontecer práticas sexuais, como culto a Diana. E a igreja de Éfeso ela é inserida nesse contexto, perseguida, muitas pessoas sendo perseguidos lá. Fiel, e ela era fiel na doutrina. Você vai ver em Atos 20, Paulo alertando os irmãos: cuidado aí que no meio de vocês tem muitos falsos profetas, muitos impostores. Essa carta de Jesus, que Jesus dá a visão ao apóstolo João, querido, essa é uma carta, ela é atual para a nossa vida hoje, a nos atentarmos que existe mais, não somente perseverar na doutrina, mas existe mais. Nós vamos decorrer nisso. A igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Ela se separou o que era falso, ela separou. Ela tinha discernimento, ela sabia o que era agradável a Deus ou não. Ela sabia o que era apropriado. Ela tinha discernimento espiritual. Nossa igreja, queridos, a igreja brasileira, ela precisa aprender muito com a igreja de Éfeso. Muitas pessoas buscam experiências, mas não buscam a verdade. É hora da igreja brasileira buscar a verdade, se render diante do senhorio de Jesus. Não querem doutrina, querem novidades, querem revelações. Já viu isso? Ai, tem lá na igreja, tá tendo um reteté lá que está revelando tudo. Opa, vou lá. Já vi muitos assim, correndo atrás. Ah, vou naquela, nossa, lá tem um pastor que revela. Tem um ministro aí da intercessão que ele olha e fala: tá grávida, tá grávida. É lá, eu vou nessa igreja. Busca doutrina, mas não busca as verdades do Senhor. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem as bênçãos, mas não quer o Deus da bênção. A igreja de Éfeso, querido, ela era envolvida com a obra de Deus. Era uma igreja atual, uma igreja praticante, envolvida. Ela agia. Você vê no versículo 2 que era uma igreja que trabalhava duro, que trabalhava pesado.
Uma igreja que dava frutos. A igreja de Éfeso, ela era perseverante nas tribulações. Ser discípulo em Éfeso não era tão popular, porque você corria um sério risco de tomar uma chibatada, de ser perseguido. A minha pergunta a você é, não precisa me responder, mas você permanece fiel diante de provações? Você sabia que tem alguns lugares do mundo onde as igrejas são perseguidas? Tem uma igreja no Sudão, eu escutei um pastor outro dia falando, a igreja tem 10 mil membros. Aqui nós vamos batizar a pessoa, nós temos a apostila. O líder da célula, querido, tem a apostila. Você está aqui, nascer de novo, uma nova vida, tal. Nessa igreja, sabe qual é a única pergunta que eles fazem para a pessoa, o novo convertido? E se a pessoa titubear, ela der uma gagueja, fala, não, você não está pronto. Ela pergunta para a pessoa, você está pronto para morrer por Jesus? É a única pergunta. Você está pronto para morrer? Ser perseguido? Você permanece fiel quando você é tentado? Ai, pastor, não aguento, não estou aguentando mais. Como não? Não vem sobre a sua vida tentação que você não pode suportar. Como não? Mas a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que perseverava diante das tribulações, queridos. Hoje muitos cristãos querem a coroa, mas não querem a cruz. Querem riqueza sem trabalho, querem salvação sem conversão. Muitas igrejas preferem ser reconhecidas na terra, mas não são reconhecidas no céu. E aí, sabe que eu te chamo a sua atenção para refletir comigo? Que mesmo diante de uma igreja que perseverava, Tocão, uma igreja que perseverava, era fiel, cara. Era uma igreja que permanecia na doutrina. Era uma igreja que trabalhava, queridos. Era uma igreja que caminhava, que fazia discípulos. E mesmo sendo tudo isso, Jesus ele vem e fala assim: tem alguma coisa contra você. Está reprovada. Segunda reflexão que eu quero fazer com você: Jesus repreende a sua igreja devido ao seu esfriamento. Eu estou jogando por terra algumas teorias, algumas coisas que colocaram na minha cabeça. Uma vez filho, sempre filho. Glória a Deus por isso, eu sei. Mas ele olha para a igreja de Éfeso e fala: tem alguma coisa contra você, porque você abandonou o primeiro amor, você esfriou. Isso me chama a atenção, que eu preciso todos os dias me aquecer, todos os dias, na palavra. Isso é Jesus nos chamando a atenção, queridos, nessa noite. Talvez você pode estar aqui hoje achando: poxa vida, pastor, palavra meio dura hoje. Mas eu espero que o Senhor fale tanto ao seu coração, como Ele tem ministrado nos nossos dias, nesse final de semana sobre a minha vida, em todos os pastores aqui, que o domingo todo aqui, quanto o Senhor ministrou aos nossos corações. Jesus repreendeu a sua igreja devido ao seu esfriamento, queridos. Está lá em Apocalipse 2:4. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. E quando eu disse que essa palavra saltou aos meus olhos, é que eu estava refletindo, quando eu me batizei, lembra? Batizou no mesmo dia, né, princesa? Você bebeu da água que eu batizei, né? Ou você foi primeiro? Então eu que bebi. Aí nós casou. Brincadeira, irmão. Aí eu estava lembrando desse dia, que ia para a igreja de bike. A bicicletinha roxa e amarela, só tinha duas em Birigui. Uma minha e uma do meu irmão. Tinha mais. Mas ia de bike, o coração explodindo, cheio de fervor, de chegar na casa do Senhor, fechar os meus olhos, entregar a minha adoração, sabendo que Ele estava no meio da igreja, e está.
E ele olha para a igreja de Éfeso e fala: eu tenho algo contra você, você esfriou. E Jesus repreendeu essa igreja, não com o intuito de mandá-la, de condená-la. Repreendeu para trazer correção, para ajustar. E nós precisamos constantemente de uns ajustes do Espírito Santo. Constantemente ser ajustado. Jesus nos repreende, Jesus nos corrige. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos ama. Apocalipse 3,19 diz isso: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele repreende, Ele corrige aqueles que Ele ama. Aquele que Ele ama. Não podemos mais corrigir ninguém, porque se falar algo contra o irmão, fala: querido, essa prática sua é pecado. Pecado. Eu não vou mais nessa igreja não. Fica apontando o dedo para os irmãos. Como? É a palavra. Jesus repreendeu a igreja em Éfeso. Se esfriou. Mas Ele ama, quer corrigir você, porque Ele tem coisas maiores para fazer na sua vida. Não é para pisotear. Ele não é um carrasco, nem é padrasto, Ele é pai. E eu duvido um pai que não quer o melhor para o filho. A pureza cristã, a firmeza na doutrina, não podem jamais ser substituídos pelo amor, que deve ser a marca principal dos discípulos de Jesus. Abandonamos o primeiro amor, querido, quando o nosso amor por Jesus é substituído pela tradição. Tradição é a fé viva dos que morreram, dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Abandonamos o primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Quando defendemos a nossa teologia, a nossa fé, nossas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus, não sentimos mais saudade de estar com o Pai. Defendemos a placa da igreja, só falta se pegar no Facebook, mas não tem zelo, mas não se atenta a ter tempo na presença do Pai. Deixa eu falar algo a você. Os fariseus eram experts na lei. Os fariseus eram mega power entendidos da palavra de Deus, mas da boca para fora. Quer abrir um parênteses aqui? Cuidado com quem você está dando ouvido, ainda mais nesses dias, que é um tal de: eu estou assistindo o pastor tal na internet. O cara coloca um monte de minhoca na sua cabeça. Você não vai na escritura, você não vai analisar o que ele está falando, se bate com o de acordo. O que eu estou falando para você agora, nesse momento, sabe o que você tem que fazer? Chegar na sua casa e refletir, falar: deixa eu ouvir o que o pastor Emerson falou, eu vou trazer a luz da palavra, deixa eu ver se está de acordo aqui, ó. Não, mas você escuta um cara falar um negócio lá, você... O amor, ele esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move mais a amar intensamente a Deus e o nosso Pai. Conhecimento teológico. Deixa eu dizer algo a você. Todo mundo aqui já foi em uma lanchonete ou em um restaurante, não foi? Acredito, todo mundo aqui foi. Tem alguém que nunca foi numa lanchonete? Irmão, você não foi. No final, na hora que acabar esse negócio aí, que liberar as mesinhas de novo, nós vamos junto. Mas você chega num restaurante, você chega numa lanchonete, eles te dão o cardápio, traz um menu. Aqui. Aí você lê. E você sabe tudo que está escrito ali. Opa, aqui ó, porção de aquela picanha, arroz, batata frita. Você sabe os ingredientes. Mas você só sente o gosto quando você experimenta. Coloca na boca. A Bíblia, a palavra é a mesma maneira. Você pode saber, pode ler, pode ter cravado, pode ser decorado na sua cabeça, pode saber tudo que está escrito. Mas se você não saborear, se você não se alimentar dela todos os dias, você não sobrevive espiritualmente.
tem que saber e tem que apreciar, ter prazer na palavra. Nós tivemos no Descende em fevereiro e foi falado tanto sobre voltar à palavra, tanto sobre voltar à Bíblia, tanto sobre ler, tanto sobre refletir na palavra. Mas nós estamos numa geração que está preguiçosa, quer ficar vendo live, mas não quer ler, quer ficar escutando 500 mensagens. Não que isso não acrescente, porque a fé, ela vem no ouvir. Eu ouço muito, eu gosto de ouvir muitos pastores que me inspiram, mas eu gosto de chegar e ter o meu tempo de leitura, e eu abro um texto e ele começa a ministrar o meu coração. Eu abri um texto hoje, nem está no script da palavra, mas é isso que eu tenho falado ao Senhor, que o meu coração queime todos os dias pelo Senhor, por amor à tua palavra. No final eu espero compartilhar esse texto que o Senhor ministrou algo ao meu coração. O amor esfria, morre quando o amor pela estrutura é maior do que o amor a Jesus. Nossa, minha igrejona é gigantesca, a minha é mega igreja, nós temos um mega som lá. Fica aí nessa ideia aí, que ele vai voltar, vai ficar tudo isso aqui. Esfriamos o primeiro amor por Jesus quando não nos deleitamos mais na leitura da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Perdemos o primeiro amor quando não temos mais prazer na oração, na adoração aos pés do Senhor Jesus. Não vou, nossa, eu não consigo orar, pastor. Eu não consigo orar. Está fraco na fé, está frio. Depois você lê mais para frente o que ele faz. A carta que ele manda para a igreja de Laodiceia. Não vou falar aqui que não está no contexto, mas depois você lê mais para frente. Deixamos o primeiro amor quando mordemos a isca do ressentimento. Ei, Satanás é um pescador nato. Gosto de pescar. E é interessante que quando nós vamos pegar aquela curvina, o que a gente faz? Vamos levar o camarão ou o lambari. É as duas iscas ali que nós pegamos as curvinas. E é demais isso. E Satanás tem a isca perfeita do ressentimento. Sentir novamente. Te entristeceram algum dia, fizeram algo contra você, fica ressentindo, isso é isca de Satanás, para você não ter um coração queimando pelo Espírito Santo. Se atente às iscas que ele tem lançado todos os dias. Para de morder. Tem peixe que é tão facinho que você taca a isca pertinho, assim, ele só pegou. Fácil. Nem briga muito. Tem nem força. Para de aceitar, para de beliscar as iscas que Satanás tem colocado. Esfriamos o primeiro amor quando deixamos de depender do amado Espírito Santo. Não preciso mais do Espírito Santo. Não, agora eu tenho o meu jeitão. Esse é meu jeito. Não, é isso. Quando abandonamos, querido, o primeiro amor, nós perdemos o foco, nós perdemos a visão, nós perdemos a missão, os alvos aí da vida cristã. A terceira análise que eu quero falar com você, querido, que Jesus ele traz nessa carta ao apóstolo João, ele fala, Jesus nos convida a voltar ao primeiro amor. Leia comigo esse texto, Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus nos faz uma chamada, um convite ao arrependimento sincero, honesto. Se arrependa. A chamada de Jesus hoje é: ei, se arrependa. Lembra de onde você caiu? O que te fez pecar? O que te afastou? O que esfriou você? Que um dia, queridos, atravessava a cidade de bike, não tinha casa, não tinha carro. Não é a musiquinha lá não. Tinha nada, mas montava na bike. Aos sábados à noite, nós saímos do a live, né?
com uma galera aqui, e nós íamos sentar e comer um lanche com a turma toda, íamos embora a pé, eu e muitos amigos, nós íamos embora a pé, morava lá no final, lá perto da Coab 3, longe, irmão, devia dar uns 3 km, 4, na Chiquita, sabadão era de a pé, mas sedentos, cultos que saímos praticamente que carregados, cultos que chegamos a ficar sentado na guia de sarjeta da frente da igreja e abraçado com os amigos, tamanha chama do amado Espírito Santo, que um dia a chamada dele a nós hoje é: ei, arrependa-se, volte ao primeiro amor. Aonde foi que você parou? Quantas coisas maravilhosas o Senhor Jesus fez por você? Quantas foram as bênçãos que Ele colocou sobre você? Você parou de fazer. Ele nos ama com um amor, querido, eterno. Ele quer nos restaurar nessa noite de algo para algo eterno. E Ele fala isso ao nosso coração porque Ele sabe que a tendência nossa é esfriar. Olha para essa igreja, 40 anos se passaram. Quando eu disse que essa palavra é algo forte ao meu coração, Pai, para que daqui, sei lá, se Ele não voltar até lá, porque para mim Ele está na boca do gol. Mas e daqui 40 anos, Senhor? Vou estar com os cabelinhos brancos, espero estar. Mas eu espero que o meu coração esteja queimando por Jesus. Independente da situação que nós estamos enfrentando, independente se nós estamos tomando chibatada ou não, porque o cenário da igreja de Éfeso, eles eram perseguidos, e eles se mantinham fiel, mas mesmo assim, queridos, permanecendo na palavra, se esfriaram. Se você acender a churrasqueira da sua casa hoje, se você acendeu hoje, na hora do almoço, você vai chegar agora após a celebração, na sua casa, a churrasqueira está fria, porque você parou de colocar carvão, porque você parou de colocar lenha. A vida com Deus, querido, você precisa colocar lenha todos os dias, você precisa colocar o carvãozinho todo dia, senão você vai se esfriar. Jesus quer que a sua amada noiva preparada para a sua segunda vinda. Jesus quer a noiva preparada, não ficar marcando, preparada para a volta dele. E hoje Ele oferece a nós essa chance de um recomeço, de voltar aonde nós caímos, nos arrependemos e voltar a praticar o que nós fazíamos no início, ao mesmo entusiasmo que nós tínhamos alguns anos atrás, a mesma intensidade que tínhamos há alguns anos atrás. Ah, pastor, mas a minha vida é corrida agora. Será que não está acontecendo algo errado? Será que não tem coisas ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Está na hora da igreja brasileira parar de querer, eu quero ser um advogado cristão. Está na hora de ser um cristão advogado. Está na hora de ser um médico, um cristão médico, um cristão empresário. Que Cristo, que Jesus seja sempre o centro em nós, sempre o único, que o nosso coração queime todos os dias por Ele.